Gente querida, alegria do encontro. Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje a gente está aqui no nosso programa que tem como título Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nós estamos na 3ª temporada, ação antroposófica na composição Simundo. Porque é importante deixar muito claro nesse índice que a gente está formando aqui, é um índice que a antroposofia é uma importante metodologia para ação concreta no mundo e que grande parte daquilo que a gente tem na antroposofia é justamente essa ação concreta que parte da premissa: o mundo é comigo, Deus. E hoje, no 3º episódio, a gente vai falar não, apontar, e mesmo assim eu trouxe muita coisa, mas não trouxe tudo: desenvolvimento social, economia e agricultura. E eu vou, claro, trazer um verso para introduzir a temática, que diz: salutar só é quando no espelho da alma humana forma-se toda a comunidade, e na comunidade vive a força da alma individual. Diz Steiner, este é o motivo condutor da ética social. Porque é muito importante isso, porque mesmo no âmbito da antroposofia, muitas pessoas interpretam o individualismo ético, que é aquele que a comunidade está dentro, que é o de Steiner, como o individualismo do liberalismo econômico. E isso, gente, não é antroposofia, e sim um modo do liberalismo, do neoliberalismo, do capitalismo se apropriar dos pensamentos revolucionários, do pensamento revolucionário do Rudolf Steiner, que é a antroposofia. Então, vamos para o assunto desse episódio: desenvolvimento social. Muitas ações de desenvolvimento social nos mais diversos âmbitos, da empresa ao mercado financeiro, da pedagogia à terapia, se desenvolve o âmbito do desenvolvimento social. E economia e agricultura junto. Uma referência introdutória. Deixa eu pegar aqui. Uma referência introdutória. Achei importante trazer essa referência a partir do livro da biodinâmica do Rudolf Steiner. Por quê? Porque aqui mostra a metodologia dele em ação, como isso parte sempre da relação entre o si e o mi, né? Entre o si e o mundo. Então, nessa referência introdutória do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, mostra como que surgiu esse impulso. E isso serve para praticamente toda ação concreta do Rudolf Steiner no mundo. Vou ler, tá, gente? Um pedacinho. Diz assim: acabo de voltar da viagem a Breslau Kobelwitz, que desta vez serviu sobretudo a determinada meta, embora essa estivesse ligada a uma meta antroposófica muito geral. Primeiramente, como os senhores, eu acrescento, as senhoras sabem,
ocorreu que o número de agricultores afiliados à sociedade antroposófica desejou que lhes fosse ministrado um curso com pontos de vista agrícolas particulares, diz Steiner. Isto é, com coisas dizendo respeito à agricultura. Realmente, aqueles que dentro da nossa sociedade são agricultores viajaram de muito longe a fim de obter, com muita seriedade, pontos de vistas a respeito do que, a partir da pesquisa antroposófica, pode ser oferecido a esse campo de atividade humana. E aí ele completa. Também é verdade que nesse setor da vida se trata inteira e naturalmente de pontos de vista dirigidos ao trabalho e não a quaisquer teorias. Acho demais, gente. Foi por essa razão que também se esperou pontos de vistas totalmente práticos. Dá para entender isso, gente? Então, Rudolf Steiner atendia uma demanda. Um grupo de pessoas conhecedoras da antroposofia que trabalhavam com agricultura chegou para ele e perguntou: como que eu trabalho na agricultura a partir da metodologia antroposófica? E aí, a partir dessa metodologia, ele trouxe a visão prática do trabalho realmente na arquitetura. Então, uma marca essencial justamente para o antídoto do que o liberalismo, o neoliberalismo, o capitalismo faz e atua, viu, gente? Todas as áreas da antroposofia, o pensamento do liberalismo, sem considerar a porção social do individualismo nefasto, está presente, assim como em todos os outros campos, né? O liberalismo faz uso muito grande das premissas antroposóficas no desenvolvimento social, deturpando o que se faz. Porque se a gente não parte dessa máxima de Rudolf Steiner que diz, afinal, o fato de a pessoa isolada sentir-se como uma individualidade não exclui que ela também se sinta unida a toda a humanidade. Ou seja, é o antiliberalismo, né? Na evolução humana, ninguém tem o direito de se sentir como individualidade, caso não se sinta, ao mesmo tempo, membro de toda a humanidade. Se a gente não usar desses antídotos, daqui a pouco você está caindo na lábia daqueles que fazem uso do pensamento para justificar as suas atrocidades na área do desenvolvimento, na área da economia, até mesmo na área da agricultura. Outra marca muito importante é que as máximas da Revolução Francesa precisam ser adequadas. Liberdade, igualdade e fraternidade não é solto no mundo, é liberdade onde, fraternidade onde, igualdade onde, que é o que faz a trimembração social de Rudolf Steiner. Senão, esse lema, né, essas três palavras, lema de uma força revolucionária, acabam sendo usadas como arma contra a própria humanidade, e não como nutrição. E olha que lindo que fez Rudolf Steiner. Ele fez assim: a humanidade não terá mais o que dizer se não estruturar o seu organismo social no sentido da trimembração. Olha só, gente, do socialismo para a vida econômica, da democracia, ou seja, fraternidade, da vida do direito ou do Estado, ou seja, a igualdade, e da individualidade, do individualismo ético,
para a vida do espírito, ou seja, a liberdade. Então, há uma adequação. Por quê? Porque do jeito como o liberalismo, o neoliberalismo faz, esse individualismo vai para a economia. Essa igualdade vai para o espírito. Todos têm que pensar igual, a mesma coisa. Ai, ai. Esse é um assunto que a gente vai voltar muitas vezes aqui, porque na minha perspectiva, e de muitos autores, e do próprio Steiner, esse é um ponto-chave para a compreensão do seu pensamento. Áreas de influências. Olha só, tem imensas áreas de influências concretas no mundo. Eu vou trazer algumas delas, mas, gente, vou trazer também os lugares onde quem quiser pode aprofundar. Então, primeiro, economia. Economia solidária, economia viva, economia justa, economia associativa. Todas essas questões. E tem também entidades diretamente relacionadas à questão do dinheiro. Até tinha uma antigamente, não sei se existe, não achei mais, chamada dinheiro visto, dinheiro justo. Ou seja, de trazer a economia para o âmbito da vida e não de tirar a vida da economia. Então, eu trouxe aqui a economia associativa, deixa eu ver se eu tenho. Não, diz assim, visa a eficiência das ações econômicas e a reversão do processo de erosão ambiental e de exclusão social. É tudo que a gente quer, né, gente? A ação coordenada entre produtores, comerciantes e consumidores permite uma compreensão abrangente, tanto das possibilidades e limites oferecidos pela Terra, como organismo vivo, quanto dos meios adequados para satisfazer as necessidades materiais e do desenvolvimento do ser humano. Uma das coisas que me atraiu na antroposofia foi o seu caráter não consumista, o seu caráter anticapitalista. E aí eu trouxe um pedacinho do Preço Verdadeiro, que faz parte dos meus cursos, que eu trago. Sempre a questão da artesania e do preço verdadeiro. Olha só que lindo, gente. Um preço verdadeiro, diz Rudolf Steiner, no seu livro Economia Viva, é obtido quando uma pessoa recebe, como contravalor pelo produto que fez, o suficiente para que ela possa satisfazer o total de suas necessidades, incluindo, é claro, as necessidades de seus dependentes, até que ela novamente tenha concluído um produto semelhante. Isso é uma utopia, mas ela pode ser conquistada pelas economias vivas que vêm por aí. Tem até uma coisa que se almeja, mas se conseguiu muito pouco, avançou. O próprio Rudolf Steiner fala, avançamos muito pouco no âmbito da economia, que é, eu não ganho salário, a comunidade que eu presto serviço me sustenta para eu fazer o que eu faço. E eu sustento o outro fazendo aquilo que eu preciso. Esse seria o ideal, digamos assim, daquilo que, do salário, do recebimento, dos honorários de um trabalhador numa entidade antroposófica. E quem decide o que aquela pessoa precisa? A própria pessoa. Lógico que dentro do âmbito do individualismo comunitário, de se sentir profundamente que o mundo é comigo dentro. Então, na nossa escola, por exemplo, na Assembleia de Professores, eles mesmos decidem seu salário dentro daquilo que a comunidade consegue sustentá-lo. Mas é muito complicado, gente, é complicado demais. Por quê? Porque todo dispositivo social no qual todos nós estamos sujeitos vai diferente disso.
porque sempre tem alguém que quer lucrar. Por isso as escolas, por isso as entidades antroposóficas, elas são todas associações sem fins lucrativos. Quando você estiver perto de uma associação, de uma instituição antroposófica e ela tiver fins lucrativos, cai fora, gente! Agricultura, silvicultura, agricultura orgânica e biodinâmica. Digamos assim, o máximo da agricultura é a agricultura biodinâmica. Ela é a Associação de Agricultura Biodinâmica que certifica esses vários, porque existe a agricultura orgânica, mas existe a agricultura biodinâmica. Por exemplo, os remédios fitoterápicos, homeopáticos da antroposofia, eles têm um tratamento biodinâmico. Por exemplo, você vai pegar uma serralha, um equiseto e pegar limalhas de ferro ainda ali na plantação, deixar a planta crescer, morrer, queimar. É uma coisa linda, gente, mas são todas técnicas com preparados biodinâmicos. Então, tem diferença entre essas agriculturas, mas em torno da antroposofia existem fazendas, entidades e produtores que cuidam desses três tipos. Ainda tem, a gente podia falar aqui da permacultura, todas elas estão entrelaçadas. Muito bem. Então, eu trouxe a mais conhecida dela, que é a Elo, né? Que fica lá em Botucatu, onde tem a Fazenda Demétria, que é a mais tradicional, e a Chácara Somé. Trouxe a página internacional da Biodynamic Association, trouxe também a página da Associação Biodinâmica, onde vocês podem conhecer, inclusive, uma coisa que eu adoro, que é o calendário biodinâmico. Olha, a legenda eu coloquei aqui para quem não conhece, e aí, aqui, por exemplo, novembro, eu estou gravando esse vídeo em novembro, e cada uma dessas figurinhas dizem para que esse dia é favorável de acordo com o calendário antroposófico. E agora eu vou trazer outra área de influência, que é o desenvolvimento social, que vai desde a formação de consultores e agentes até ONGs e entidades. Eu trouxe alguma delas para vocês conhecerem. Uma muito importante, já estive muito pertinho dela, que é a Digo Consultores, a Lumo também. Olha que bonitinho que eles falam. Trabalhamos juntos para relacionar a potência de cada eu à força do nós. Compreendeu, gente? É sempre essa integração. Não existe o eu separado do nós. Mas essa integração, ela precisa ser olhada, cuidada. A ecossocial, que diz que as organizações são organismos vivos, a gente vê que a questão da vida, a questão importante, que é de relações saudáveis, pensamentos vivos, compromissos genuínos, está sempre presente. O Instituto Fonte, que mora aqui no meu coração, a nossa escola já trabalhou muito com o Instituto Fonte, a gente tem até uma página aí circulando antiga, chama Painerando, se alguém quiser ver. Vou colocar lá no nosso site. Consultoria, formação, conhecimento, fazem cursos lindos. E tem o Conviver, que tem o Programa Germinar. O Programa Germinar é uma formação. Aqui em casa, meu marido, além de ser da educação Gaia, é do Germinar. Então, eu sou da área da educação e da arte, ele é da área do desenvolvimento social. Olha só, uma formação com base na ecologia social, uma abordagem antroposófica que proporciona caminhos de desenvolvimento individual, ampliam a consciência
e permitem a construção de ambientes sociais mais saudáveis. Então, as pessoas que fazem essa formação, elas atuam em ONGs, em escolas, em grupos, em instituições, até mesmo em empresas, com esse espírito e tem formação dela. Então, a gente vai ter um vídeo aqui só de formação, mas eu queria trazer para vocês perceberem a magnitude disso que a antroposofia faz de concreto no mundo. Cuidado social. Trouxe também, olha, gente, são muitas entidades, eu trouxe as mais próximas de mim, que é a Parsifal, onde eu comecei, digamos assim, a minha trajetória como instrutora social, geradora de renda para comunidades carentes, né, através das bonecas, e a Associação Travessia, da qual uma das fundadoras foi minha professora de terapia pedagogia terapêutica. Oi, dona Maria. Então, eu fiz a pergunta, começar a atuar por onde? Eu falei, pelo meio, né, gente? Vamos começar pelo meio, porque é isso, a gente começa fazendo. E aí eu trouxe o verso. Quem começa pelo meio, começa fazendo, não pode querer perfeição. Por isso, esse verso ele é muito importante para a gente no âmbito do desenvolvimento social. Diz assim Rudolf Steiner, não é o que conta a perfeição com que conseguimos realizar aquilo que é preciso querer fazer, mas sim que aquilo que precisa surgir aqui na vida, mesmo que venha surgir tão imperfeito como queira a vida, que tenha sido feito uma vez, de que se tenha feito um começo. Começa pelo meio, gente, vamos atuar na reconstrução do nosso país e em benefício a toda a nossa terra. E a consideração final, trago. Não basta, com aquele autor brasileiro tão importante na minha época, New Age, né? Tinha um programa dele com a Mirna Grishnet. Ela já faleceu numa rádio em São Paulo, que eu escutava, e diz assim, não basta esperar que um novo tempo amadureça. Nós somos esse tempo que se transforma e renasce, dos restos de um tempo que se acaba. Quando espero que o milagre aconteça, fora de mim, sou parte do tempo antigo que resiste à mudança. Nasci vivo por inteira essa existência, com as cores e as formas que ela toma, sou parte da transformação que se ensaia e que está sempre mudando cada coisa do lugar. Então, gente, é isso. Vamos começar. Temos muito que fazer e nunca podemos esquecer. Ninguém deve, no futuro, construir tranquilamente a própria felicidade se os outros, ao seu lado, estiverem infelizes. Seguimos o nosso estudo. Toda a organização está no site. Lá tem o acervo e as referências. Todos os textos que eu tenho integrais estão lá, e a gente vai citando. Todas as nossas redes. E para falar comigo também, basta acessar qualquer um desses canais. Quero agradecer imenso a presença de vocês aqui e sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.